Muito bem, pessoal, bem-vindos de volta, reta final do estudo do processo civil. Falta apenas um recurso, chamado embargos de divergência. Para a gente falar desse recurso, é importante retomarmos a noção da grande expectativa, da grande intenção do legislador de 15 em buscar a uniformização jurisprudencial. Nós já falamos bastante disso, até porque vimos que isso traz a eficiência processual, a economia, a celeridade processual e, obviamente, ajudam na manutenção da coerência jurisdicional. Obviamente, conflito entre decisões ou conflitos entre decisões podem gerar um mal-estar no âmbito jurisdicional e isso acabar prejudicando a estrutura recursal e a própria estrutura de decisões judiciais desde a primeira instância até a Suprema Corte. Vimos que nessa busca por uma certa orientação jurisprudencial, alguns mecanismos são dispostos pelo legislador, como por exemplo, o julgamento por amostragem, ou sistema de julgamento de recursos repetitivos, até um incidente específico chamado IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, para que obviamente haja uma aplicação, uma decisão verticalizada que possa resolver aquela questão de maneira uniforme. Nós também falamos um pouquinho da importância, vocês já viram também isso um pouco no passado, a importância das súmulas dos tribunais, que obviamente vão orientando a aplicação do direito por esses órgãos jurisdicionais. Além dessa questão, que nós já falamos dos recursos repetitivos, nós também não podemos esquecer da questão relacionada ao próprio recurso especial, porque nós já vimos que uma das hipóteses de cabimento do recurso especial reside exatamente nessa busca pela uniformização jurisprudencial. Por quê? Porque será a hipótese de cabimento do recurso especial a divergência de julgados entre tribunais da federação. Ou seja, os tribunais estaduais regionais divergindo entre si sobre a aplicação do direito vão poder suscitar ao STJ recurso especial. Foi o que nós vimos nos últimos vídeos com relação aos recursos aos tribunais superiores. Ou seja, diante desses mecanismos de uniformização jurisprudencial, que obviamente refletem a intenção do legislador dessa verticalização, dessa pacificação, dessa coesão jurisdicional, por óbvio, o legislador preferiu manter no COR de 2015 uma espécie recursal que se aplica no Brasil desde os anos 30, 39, 40, chamado embargos de divergência. Esse é um tipo de recurso que tem origem no direito português, que através de uma sistemática muito parecida com a nossa no sistema de tribunais e de julgamentos por tribunais superiores, aplicava uma forma de apaziguamento, uma forma de solução de conflitos decisórios dentro dos tribunais. Ou seja, os embargos de divergência têm por finalidade a unificação, a uniformização, a padronização das decisões dos tribunais de maneira interna. Como assim? Ora, uma coisa é ter um tribunal em Minas e um em São Paulo dando decisões diferentes, divergentes. Essas decisões vão poder ser suscitadas por meio de recurso especial. Até aí, tudo bem. Mas e se eventualmente eu tenho decisões conflitantes dentro do próprio tribunal? Como assim? Imaginem, por exemplo, no STF, a primeira turma dando uma decisão sobre caso análogo diferente da segunda turma. Ok? Ou, eventualmente, uma decisão julgando de maneira contrária ao pleno, que é um outro órgão fracionário, ou seja, um órgão de divisão, de organização interna dos tribunais superiores. Pensando nessas hipóteses, que também pode acontecer no próprio STJ, algumas turmas julgarem de maneiras diferentes de outras.
é que nasce esse tipo de recurso, ou seja, ele tem uma hipótese de cabimento bastante específica, bastante restrita. Os embargos de divergência têm por finalidade dirimir decisões divergentes dentro dos órgãos fracionários dos tribunais. Então, cada um dos tribunais superiores se organiza em órgãos fracionários, divide os ministros nesses órgãos e, obviamente, o legislador quer ter uma pacificação, uma uniformidade das decisões do próprio tribunal, para que não haja, por exemplo, uma contradição e que coloque em risco a aplicação do direito por conta de uma turma pensar e aplicar o direito diferentemente da outra turma. A ideia, então, é que possa ser utilizado esse recurso, previsto no 1043 e 1044 do Código de Processo Civil, para que possa dirimir decisões divergentes dentro dos tribunais, proferidas pelos órgãos fracionários dos tribunais. Ok? Então essa é a finalidade dos embargos de divergência. Conceito: uma espécie de recurso que também não tem efeito suspensivo, que também deve ser interposto ou devem ser opostos no prazo de 15 dias, que tem por finalidade dirimir, resolver e encerrar eventuais decisões divergentes entre os órgãos fracionários dos tribunais. O que isso quer dizer? Uma turma julgando diferente de outra turma. Nós já vamos ter decisões que também permitem que haja a oposição de embargos de divergência quando a própria turma tem decisões divergentes, ok? Mas o conceito básico é esse: o recurso previsto para tentar uniformizar as decisões dentro dos órgãos fracionários, para que o tribunal tenha uma vertente só de aplicação do direito, de análise e pronunciamento. O que é importante? A Lei 13.256 de 2016 acabou alterando um pouco a extensão desse recurso embargos de divergência. Desde 2016, então, vocês lembram que a gente fez um exercício na sala de aula de corrigir os códigos que foram impressos em 2015, porque nós tivemos alteração do juízo de admissibilidade, lembram disso? A mesma coisa aconteceu, houve um reflexo disso nos embargos de divergência. Essas decisões conflitantes dentro dos órgãos fracionários, para estarem sujeitas aos embargos de divergência, precisam ser decisões meritórias, ou seja, vão versar sobre aspectos do conteúdo do recurso e não estarão sujeitas, obviamente, às questões processuais ou meramente formais dos recursos. Até porque nós já vimos que para essas outras questões há outros recursos possíveis, como por exemplo o agravo regimental, ok? Ou agravo interno, né? Muito bem. O legislador de 2015 perdeu uma grande oportunidade, porque ele poderia ter pelo menos norteado, orientado o procedimento do processamento e aplicação dos embargos de divergência. Assim não fez. E delegou aos regimentos internos do STJ e do STF a organização procedimental para esse recurso. A sua tramitação, o seu processamento fica então a cargo de regimentos internos dos tribunais superiores. O que o Código estabelece? Que esses embargos de divergência devem ser opostos diante do próprio órgão fracionário que deu a decisão divergente, conflitante em relação a outro órgão fracionário do mesmo tribunal. Ok? Então, interpõe diante do próprio órgão fracionário e haverá o processamento a partir daí, conforme o regimento interno daquele tribunal superior. Nós vamos buscar, por exemplo, um recurso paradigma, ou seja, uma decisão paradigma, aquele pronunciamento do outro órgão fracionário que entre aspas, entra em conflito, que é conflituoso em relação à decisão deste órgão fracionário que acabou de dar uma decisão que obviamente me prejudica e que obviamente foi visto de uma maneira diferente dentro do mesmo tribunal. A ideia então é pacificar isso, porque não faz o menor sentido termos uma organização jurisdicional
na qual no mesmo tribunal eu tenha uma turma que decida de um jeito e a outra de outro, como se a aplicação do direito pudesse depender de um sorteio ou da ALIA, né? Ó, na primeira turma você consegue, na segunda não, então vamos torcer. Não, obviamente que isso não tem cabimento. Então, a ideia desse instrumento é exatamente essa: tentar aplicação uniforme dentro dos próprios tribunais, dos tribunais superiores. Muito bem. Esse tipo de recurso, como eu já disse, tem a tempestividade de 15 dias, a rigor não se fala em preparo, e obviamente isso depende do regulamento interno dos tribunais superiores, mas uma questão importante: não se fala em efeito suspensivo. Nós vimos que o único recurso que tem efeito suspensivo é a apelação. Os embargos de divergência também não possuem efeito suspensivo. Entretanto, assim como acontece com os embargos de declaração, os embargos de divergência podem e interrompem, não suspendem, o prazo para eventual recurso extraordinário. E faz todo sentido. Porque se eu estou suscitando, por exemplo, no STJ, que houve o pronunciamento diferente de um órgão fracionário do próprio STJ, não adianta eu tentar interpor recurso extraordinário. Lembrando, esse recurso extraordinário pode decorrer da decisão do STJ. E, obviamente, se eu tiver que manejar ou se eu tiver que processar o recurso extraordinário, a oposição de embargos de divergência vão interromper esse prazo, que é basicamente o que vai mencionar para nós o artigo 1044. Muito bem. Outra coisa que é importante, só olhar no roteiro para ver se eu não esqueço nada. Ok. Atenção, esse recurso, diferentemente da apelação, tem a apresentação em peça singular. Uma única peça vai contemplar todos os argumentos do recurso. Então eu não tenho essa forma de, entre aspas, interposição com razões de recurso. Numa única peça eu apresento tudo, como acontece no agravo de instrumento, como acontece nos embargos de declaração. Mas o que é mais relevante com relação a isso, que também está lá no 1044, o embargante, aquele que utiliza os embargos os embargos de divergência, quase que eu falo errado, os embargos de divergência precisam demonstrar de forma cabal qual é a divergência. E essa demonstração precisa ser comprovada de maneira oficial, através da colação do julgado paradigma, através do seu inteiro teor, através da sua publicação oficial. Se eventualmente eu for fazer a menção, a divulgação em sites especializados, eu tenho que mencionar o acesso ao site, qual é a data, eu tenho que dar, entre aspas, oficialidade ao documento que vai estruturar os embargos de divergência, sob pena dele não ser processado, sob pena de não cumprir a sua regularidade formal. Então é importante que o embargante comprove por meio de documentos qual é a origem. Obviamente tem que ser no órgão fracionário, né? É que o STJ tem mais órgãos fracionários do que as turmas e o seu pleno, tudo bem? O seu plenário, como acontece no STF. Mas obviamente tem que ser dentro daquele órgão fracionário dos tribunais. Lembrando, pode ser dentro da mesma turma ou dentre órgãos fracionários distintos. Então, se eventualmente não houver a comprovação formal desse conteúdo do acórdão paradigma, daquela decisão do órgão fracionário conflitante oficial, os embargos de divergência não passarão. Essa é a finalidade desses embargos, ou seja, suscitar eventuais divergências dentro dos tribunais. Junto com o roteiro desse último recurso, que é pequenininho, que é de fato pouco tratado no CPC, porque grande parte do seu processamento depende da estrutura dos regimentos internos, mas que é essencial para a compreensão dessa intenção do legislador de uniformizar, unificar, verticalizar decisões jurisprudenciais. E, obviamente,
se as decisões dos tribunais superiores vão orientar toda a estrutura judiciária, também não pode haver divergência dentro dos tribunais. A gente está habituado no Brasil a vermos, né, decisões conflitantes. Isso sempre é saudável para o debate, mas para uma questão de segurança jurídica isso pode não ser interessante. Faz todo sentido que haja um mecanismo, uma ferramenta para apaziguar, para pacificar essas decisões divergentes dentro do mesmo tribunal. Isso se faz por meio recursal, essa provocação se faz por meio recursal através de embargos de divergência. Muito bem, acho que nós tratamos das principais questões. Isso. Para complementar esse conteúdo, eu acabo de postar no nosso material um artigo curtinho do Migalhas, bastante ilustrado, no sentido de bastante claro, para poder reforçar a compreensão dos embargos de divergência. Então, encerrando esse nosso vídeo, vocês vão acessar esse link, vão fazer a leitura desse artigo do Migalhas e vão correndo responder as nossas fixações ou os exercícios de fixação, e eu estarei, como de costume, no chat, aguardando vocês à inteira disposição. Tá ok? Mais uma vez, fica aqui o meu muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, pela dedicação de vocês e, obviamente, reforçando, não sofram calados. Precisou? Chamou. Tá com dúvida na matéria? Entre em contato, faz a sua pergunta. Não fique aí sofrendo sozinho, tá ok? Pessoal, mais uma vez, então, muito obrigado. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Obviamente, a gente vai se falar bastante ainda, mas esse é o nosso último conteúdo de recursos. A partir da nossa próxima aula, eu estarei no chat à disposição e, obviamente, vamos, de acordo com a disponibilidade de vocês, realizar atividades no chat, como, por exemplo, perguntas e respostas, como, por exemplo, tira-teimas ou tira-dúvidas, ou como aquela revisão que eu fazia, cada um tem direito a uma pergunta. Tudo isso pode rolar no chat à disposição de vocês a partir de agora. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Não esqueçam, pular no chat, não deixem de fazer a fixação. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.